Bom dia, irmãos, graça e paz. Que alegria estar aqui nesta igreja missionária. Eu não consigo esconder a minha satisfação e o senso de privilégio de estar aqui com vocês esta manhã. Eu quero trazer um abraço em nome do pastor Fernando Brandão, toda a equipe da Junta de Missões Nacionais, a quem tenho a honra de servir há 10 anos ali no Rio de Janeiro. Foi tão bom chegar aqui e já ser tão bem recebido, pastor, pela equipe que o senhor determinou aqui para que nos acolhesse. A Laura, o Paulo Vitor, também a Monique, a Mara, me acolheram com tanto carinho. Fizeram aí um lanchinho para a gente ontem à noite, ficamos bem acomodados ali na suíte. Hoje de manhã a Monique veio aqui fazer um café da manhã para a gente muito especial, foi muito bom. Ontem à noite também saímos para comer um hambúrguer maravilhoso. Fiquei pensando que essas hamburguerias de fast food devem ter falido há muito tempo aqui em Campos, porque o hambúrguer artesanal que provamos ontem, de fato espetacular. Também fiquei muito feliz de ver o Ministério com Surdos tão vibrante, tão alegre, tão atuante. Eu sou o pastor Diogo. Ok? Isso, Diogo. Sou casado com a Dani e pai da Ana Thalita. Ana, que é a filha do pastor, né? Então é Ana Thalita. Exatamente, que bênção. E posso dizer que já tenho um sinal preferido, que foi aquele assim, ó. Como é que é? Jesus ressuscitando. Que sinal lindo. É o meu preferido agora. Vocês gostaram? A gente estava cantando ali e falando que Ele vive, Ele ressuscitou. E eu fiquei impressionado. Quando a gente olha esse sinal, parece que a música ficou mais viva. Porque a gente, além do sentido da audição, estamos usando o sentido da visão. Então, esse sinal aqui, ó, Jesus ressuscitou, a gente faz assim, exaltando Jesus. É o meu sinal preferido daqui para frente. Gostei demais. Eu também quero dizer da minha alegria de estar aqui, porque eu sei que essa é uma igreja missionária. Desde que chegamos, o papo tem sido missões. E a gente sabe da história dessa igreja, das saudades que o pastor Pedro deixou com sua visão missionária, que até hoje é sentida. Saudade mais recente do Júnior também, que eu tive o privilégio de conhecer no Rio de Janeiro, quando o pastor Márcio esteve lá num treinamento. E ali eu convivi com ele, o Ivanilton Júnior, durante 3 dias. E pude perceber a paixão que ele tinha por missões e que transborda nessa igreja. Quero dizer também que eu não sou do Espírito Santo. Algumas pessoas falaram, pastor, conheceu o Diogo, ele vem do Espírito Santo. Não sou do Espírito Santo. Na verdade, sou do Espírito Santo. Todos somos do Espírito Santo, não somos? Nós pertencemos ao Espírito Santo de Deus, ao nosso querido e amado Santíssimo Deus Trino. Então, mas na verdade, eu nasci em Miracema. Tem alguém de Miracema aqui? Eu já sei que tem. Miracema, fui criado ali em Miracema, tá? Região de Pádua. Meu pai foi pastor em São Fidélis, foi pastor em Jaguarembé. Já fui muito no sítio de Cambiasca, que é pertinho aqui. Minha infância toda foi ali pegando aqueles barrigudinhos no valão ali do sítio de Cambiasca, capturando algumas aranhas caranguejeiras também. E estudei aqui em Campos, eu fiz faculdade de Direito de Campos. Hoje de manhã pude dar um passeio aqui, mostrando a minha esposa e a minha filha onde eu me formei aqui em 2001. Não quero denunciar a minha idade não, mas em 2001 me formei em Direito aqui na Faculdade de Direito de Campos. Então estou bem em casa aqui em Campos dos Goitacazes. Percebem que pelo meu sotaque é muito parecido, parece que eu estou falando aqui igual vocês mesmo. Não tenho nada de carioca, né? Quando eu cheguei para conhecer a família da minha esposa, acharam até que eu era mineiro, meu sotaque. A gente sabe que a nossa região aqui foi colonizada toda por mineiros. E ali em Miracema, onde eu nasci, fui acompanhando o ministério do meu pai até chegar em Cabo Frio, onde ele pastoreou. Muito bom revê-la, né? Estivemos juntos ali no seminário teológico em Cabo Frio, onde eu me formei e acabei sendo pinçado por Deus para o ministério, deixei a advocacia para me tornar missionário dos batistas brasileiros. Agradeço muito ao pastor Márcio pelo convite também corajoso, pastor. O senhor foi tão corajoso ou mais do que eu, porque o senhor também não
me conhecia, mas Deus nos uniu numa amizade muito poderosa, muito profunda, e sou grato a Ele por isso. E é corajoso também por me deixar pregar aqui. Irmãos, nós somos batistas brasileiros e devemos ter orgulho disso. Deus me deu a graça de escrever esse livro, Relacionamento Discipulador, e recentemente ele chegou fresquinho, há 3 dias lá na sede da Junta de Missões Nacionais. Batista por Convicção e Missão. Quem quiser conhecer essa literatura, eu trouxe alguns exemplares e você pode me procurar depois do culto, se quiser ler esse livro de Relacionamento Discipulador e o Batista por Convicção e Missão. E nós batistas devemos ter esse santo orgulho da nossa história, porque em muitos lugares do Brasil nós chegamos primeiro, tanto na evangelização quanto no serviço social. Em muitos lugares do Brasil, não sei se você sabe, na década de 20, na década de 30, na década de 40, não tinha nem hospital público, já tinha enfermeiros batistas nos dispensários, lá no norte de Goiás, atendendo as pessoas. Em Marituba, no Pará, uma igreja batista foi plantada no meio de uma colônia de leprosos. A Cristolândia já tem 10 anos, é referência no discipulado e na recuperação de pessoas em situação de rua e de drogadição. Não sei se os irmãos sabem, mas em um documento do governo federal, num estudo que foi feito há alguns anos, na época do governo Dilma, sobre a questão do crack no Brasil e das drogas, a Cristolândia, que é nossa, dos batistas brasileiros, foi referenciada como o melhor projeto de recuperação de drogados no Brasil, porque segundo a linguagem técnica que foi utilizada, a Cristolândia promove longos futuros. Gostei muito. Mal os técnicos que escreveram esse livro imaginavam que o quão longo é esse futuro que a mensagem de Jesus transforma, proporciona, porque é um futuro que se estende para a eternidade. Graças à oferta dos irmãos e à oração e do empenho desta igreja, que é uma igreja missionária, hoje em São Paulo, na cidade de Morungaba, nós temos a Vila Minha Pátria, que acolhe mais de 150 refugiados afegãos. Não sei se os irmãos sabem, mas quando aconteceu aquela retomada do Talibã lá no Afeganistão, praticamente nenhum país do mundo se dispôs a acolher refugiados daquela nação. Só 2. A Ucrânia, que entrou em guerra e não pôde fazer muita coisa, e o Brasil. O Brasil tem uma tradição em acolher imigrantes e refugiados. E o Brasil se dispôs a acolher afegãos. Porém, era necessário que organizações nacionais se comprometessem a acolher esses afegãos que aqui chegassem. E uma dessas organizações fomos nós, os batistas brasileiros, por meio da Junta de Missões Nacionais. A Junta de Missões Nacionais é uma extensão dessa igreja. Eu sou missionário dos irmãos. A Junta de Missões Nacionais é um ministério da Igreja Batista de IPS, da PIB de IPS. A Junta de Missões Nacionais não é algo à parte, somos nós mesmos. E por meio dessas ofertas e dessas orações, nós acolhemos afegãos, cristãos e até muçulmanos, lá em São Paulo. Isso é lindo. Pastor Fernando Brandão, de vez em quando, recebe uma mensagem do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, perguntando: dá para receber mais um? E a nossa resposta tem sido: bem, já está bem lotado, mas a gente pode receber mais um. E isso só é possível pela fé e pelo apoio que igrejas como esta prestam à obra missionária no Brasil. Mas eu queria conversar especificamente agora sobre o fazer discípulos, sobre o discipulado. E para isso os convido a abrirem a Bíblia em Mateus capítulo 9, versos 35 a 38. É um texto bem conhecido,
Mas quando pregamos em um texto conhecido, nós corremos um risco, que é o de as pessoas ficarem um pouco desconcentradas, pensando, será que vem alguma coisa nova daí? Eu não sei se virá alguma coisa nova, mas o fato é que eu gostaria de pedir a atenção dos irmãos e essa abertura de coração. Não foi cantada agora há pouco, naquela linda poesia, deixar o noivo entrar, abrir o coração, deixar Cristo falar. Olha que surpresa, a Dani interpretando, que coisa boa. Obrigado por dar-lhe esta oportunidade. Estou emocionado. Eu vou pregar e minha esposa me interpretando. Eu queria que alguém tirasse uma foto aí para eu poder guardar. Tira uma foto bem bonita e manda para mim. Muito obrigado. Isso aí. Vem cá, Dani. Valeu, vou guardar com muito carinho. Mateus capítulo 9, 35 a 38. Eu vou ler o texto e depois nós vamos comentando alguns princípios e verdades desse texto. E vocês vão acompanhar a leitura e vão levantar a cabeça, ou ouvir o que eu falar e depois abaixar a cabeça. É meio que um exercício de pescoço, que acontece sempre quando eu prego. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Esse texto, é um texto muito conhecido, traz uma tensão, uma dicotomia entre duas coisas, dois aspectos do ministério cristão. Um aspecto público, um aspecto do nosso ministério como igreja para alcançar multidões, em contraposição a um aspecto de missão privada, de missão individual. Em outras palavras, esse texto vai nos dar uma amostra de como essas duas coisas muitas vezes estão em contraposição. Programas de um lado, eventos, concentrações evangelísticas, inclusive, e de outro lado, relacionamentos, cuidado individualizado. Obviamente, a missão da igreja inclui as duas coisas, como a missão de Jesus incluiu as duas coisas. Mas eu queria refletir esta manhã sobre o tema precisa-se de discipuladores. Precisa-se de discipuladores. Olha o texto. E percorria Jesus todas, guarde essa palavra, todas as cidades e aldeias. Nessa época, nesse momento do ministério de Jesus, ele está na Galileia, e ele ia em todas as vilas, todas as cidades, ali aquelas cidades que se formaram à margem do mar da Galileia, e ele pregava o evangelho em todas elas. E o que ele fazia? Ele entrava nas aldeias, nas cidades, nas sinagogas, que era o local religioso. Ele ia onde tinha sinagoga, ele lá entrava, em todas as sinagogas. Ele pregava o evangelho do reino nessas grandes concentrações. Onde ele ia, a notícia corria primeiro. E as pessoas se acumulavam para vê-lo pregando. Talvez numa montanha, como nós vemos em Mateus capítulo 5, talvez na beira do mar, como em Lucas capítulo 5, ele usa o próprio barco de Pedro como plataforma, como púlpito,
E as multidões estavam ali. Eram eventos evangelísticos, concentrações, cruzadas evangelísticas. E além de pregar e ensinar, ele curava todas, de novo aparece todas as enfermidades e moléstias dentre o povo. O ministério público de Jesus, o ministério público, então, tem advogado aqui? Esse ministério público não é o MP que processa não, tá? Estou falando do ministério que Jesus exercia publicamente, o ministério para alcançar multidões. Esse ministério era altamente eficaz, altamente efetivo, porque era em todas as cidades, nas sinagogas, e ele curava quantos enfermos? Todos, tudo, 100% de eficácia. Seu grande amor, sua grande compaixão por aquelas pessoas, o movia a ir em todos os lugares e curar todas as pessoas. Pense agora no ministério desta igreja. Se ela alcançasse todas as pessoas e curasse todas as pessoas, isso não seria extraordinário? Isso não seria lindo? E nós podemos olhar esse aspecto do ministério de Jesus e falar assim: é tudo que a nossa igreja precisa. Vamos fazer mais eventos, mais concentrações, mais cruzadas evangelísticas para alcançar o máximo de pessoas que pudermos. Vamos pregar-lhes o evangelho e promover cura e servir as pessoas e atender às suas necessidades. Isso seria incrível. Lotar um estádio talvez e colocar milhares de pessoas lá. Talvez essa seja a ilustração, ou a imagem, a figura de uma igreja perfeita para nós. Com um templo, talvez 10 vezes esse tamanho, cheio de gente, em eventos evangelísticos incrivelmente eficazes. Não há nada de errado nisso. As cruzadas evangelísticas alcançaram e ainda alcançam muitas pessoas. Até hoje fazemos e promovemos isso. Eu sou apaixonado por cruzada evangelística. Há alguns dias estávamos fazendo uma espécie de congresso de avivamento e evangelismo em missões nacionais por meio da internet. Alcançamos cerca de 1.300 aparelhos conectados por noite. Eu amo cruzadas evangelísticas. Participei de algumas com o pastor Sammy Tipt, que é quem eu admiro muito. É uma espécie de mentor para mim. Só que esse todos, do versículo 35, ele sofre uma alteração, ele muda no verso 36. O todos dá lugar a nenhum. E aí o que nós vemos no início do versículo 36? E vendo as multidões, que multidões são essas, irmãos? Aquelas que estavam diante de Cristo, diante dele mesmo, as próprias multidões a quem ele servia, com ensino e cura. Esse ver é literal mesmo. O texto aqui não está falando das nações não alcançadas. O texto está falando das pessoas atendidas em programas evangelísticos, em cultos, em eventos. E Jesus tem grande compaixão delas. Eu imagino Jesus triste. Imagino Jesus olhando aquelas pessoas e as lágrimas caindo de seus olhos. E os discípulos olhando sem entender nada. Talvez se fôssemos nós ali, também nós não entenderíamos nada. Como pode Jesus estar tão triste se o nosso evento está arrebentando? Será que tem pouca gente? Será que é isso que está incomodando Jesus? Tem milhares de pessoas, mas podia ter mais. Se nós tivéssemos nos esforçado para anunciar, para fazer uma melhor divulgação, talvez mais gente estivesse aqui. E aí Jesus teria ficado feliz. Talvez, se o nosso programa tivesse alguma coisa mais incrementada,
Talvez alguma atração no início, antes dele falar. Será que é isso que está deixando Jesus triste? Como ele pode estar triste? Porque a gente está tão empolgado, porque ele está curando todos, pregando em todos os lugares, a todas as pessoas. O que está faltando? O que pode estar faltando que deixa Jesus tão comovido? E o texto explica. Ele teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Olha que coisa estranha. Jesus não é o sumo pastor. Ele não é o pastor de nossas almas. Nós somos subpastores, podemos dizer, porque ele é o sumo pastor. Mas a gente tem que entender que aqui Jesus não está falando do pastor, como o pastor Márcio, como o pastor Diogo, alguém na frente de um púlpito. Jesus está usando uma ilustração do mundo agropastoril daquela época. O que um pastor faz que estava faltando ali? Bem, o pastor cuida de ovelhas. E como um pastor cuidava de ovelhas naqueles dias? O pastor geralmente não era o proprietário das ovelhas, e ele tinha que dar conta de cada uma das ovelhas. Era mais ou menos assim: você tinha aquele redil, aquele curral, geralmente de pedras, e ele tinha uma abertura, onde passava uma ovelha de cada vez. Na hora de recolher as ovelhas ao redil, ao curral, ao aprisco, o pastor ficava ali naquela entrada, e ele chamava as ovelhas e elas passavam de uma a uma. E assim ele as contava. Em Lucas 15, Jesus chegou a fazer uma pergunta à sua audiência. Qual dentre vocês, tendo 100 ovelhas, faltando uma, não deixaria todas em busca daquela faltosa? Eu acho que a gente não entende isso muito bem. Nós somos brasileiros, a gente gosta de arredondar. Fui contando, chegou 99. Se fosse um pastor brasileiro, ia pensar assim: 99 para 100, eu posso ter contado errado, vou deixar para resolver isso amanhã. Deve ter sido 100, não é? Que trabalho, vou ter que botar todas para fora e contar de novo. 99, 100 é a mesma coisa. Mas naquela cultura, o pastor tinha que dar conta delas individualmente. Por isso que quando Jesus faz a pergunta, qual dentre vós não deixaria as 99 para ir em busca daquela? Foi uma pergunta retórica. Pergunta retórica é aquela que não precisa de resposta. É aquela que já tem uma verdade embutida nela. E as pessoas apenas concordam. É verdade. Se eu tivesse 100, faltasse uma, eu ia atrás. É assim. Era assim que as pessoas pensariam. E Jesus está dizendo que aquela multidão, aquelas pessoas ali, estavam sem um pastor. Em outras palavras, estavam sem cuidado individualizado. Não estavam sendo contadas, não estavam sendo trazidas do anonimato da multidão para aquele cuidado individual que a ovelha requer. E aí o versículo 37 tem a reação de Jesus. Ele fica triste, percebe essa realidade, e ele diz, ele se volta aos seus discípulos e fala: a ceifa, a seara, a plantação é realmente grande, mas poucos os obreiros, os ceifeiros. Olha o tamanho da plantação. Ele usa mais uma ilustração do mundo de seus dias. Agora, o mundo da agropecuária ou da agricultura. Ele fala do ceifeiro. O que o ceifeiro faz? Pense numa plantação de mexericas, plantação de laranjas. Quando você olha para aquela plantação, você pode estimar quantas laranjas há ali, mas você não sabe ao certo. É preciso que cada uma seja colhida, colocada num cesto
contada, e ali, nesse momento em que ela é tirada do pé e colocada num cesto para ser contada, ela passa a receber um valor individual. Antes ela tem um valor coletivo, misturado, dissolvido no meio da massa. Mas quando o fruto é colhido, ele recebe um valor individual. Olha a ilustração do pastor. Agora a ilustração do ceifeiro. Tem outra ilustração que Jesus usou lá atrás, em Mateus capítulo 4, 19. Quando ele está pregando para uma multidão, e ele convida alguns homens a serem o quê? Pescadores de homens. É a mesma coisa. Jesus usa 3 ilustrações para transmitir a mesma verdade. O que um pescador faz? Ele vai no mar, captura aqueles peixes que são em número indeterminado. Em direito nós dizemos que eles são res nullius, ou seja, coisa de ninguém. Mas quando o peixe é pescado, aí ele recebe um valor, ele recebe uma individualização. É o que Jesus faz, porque ele está pregando a multidão e ele pesca 12 para andarem com ele. Ele pesca 12 do evento para o relacionamento. Percebem qual é a dinâmica que está acontecendo aqui? Jesus está falando que faltam discipuladores. Pessoas que repliquem o que ele fez com aqueles 12 homens. E que na multidão pincem pessoas, pesquem pessoas, colham pessoas, pastoreiem pessoas, trazendo-as para um relacionamento. E muitas vezes o que nós fazemos? Nós nos contentamos com os programas. Pastor Roosevelt Arantes, num dos livros que lançamos, chamado Aprofundando Raízes, ele conta a seguinte ilustração, pastor. Imagine que um dia você está com muita dor de cabeça, e você não está se aguentando, e você recorre ao hospital. Chegando na sala de emergência do hospital, tem uma mulher grávida em trabalho de parto. Tem um homem que foi baleado. E tem um outro que sofreu um acidente de moto. E tem um outro homem ainda que está com problemas no coração, aparentemente sofrendo um infarto. Todas aquelas pessoas estão na sala de recepção ou na sala de emergência do hospital. O médico chega, olha aquelas pessoas ali e tem uma ideia. Ele diz assim: amigos, como há muitas pessoas para eu atender, já sei o que eu vou fazer. Eu quero convidá-los a virem todos para o auditório do hospital e eu vou dar-lhes uma palestra sobre como ter uma vida saudável. Isso resolveria? Seria bom? A história é meio engraçada, mas ela conta uma verdade. Nós precisamos cuidar das pessoas. Nós precisamos estar com as pessoas. E o verso 38 diz assim: rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. Então nós vemos a emoção de Jesus, a reação de Jesus e agora a solução de Jesus. Vamos orar. Vamos orar para que o Senhor mande trabalhadores para a sua seara. Para que o Senhor mande discipuladores. Gente que seja capaz de estar com aquelas pessoas, um a um, conversar com elas, cada uma delas, acolhê-las, dialogar, trazer para a sua vida, como Jesus exemplificou. Por que Jesus mandou orar? Bem, mais uma vez, a realidade daquela cultura nos ajuda a entender. Porque, obviamente, só o dono da fazenda poderia contratar trabalhadores. Quem é o dono da fazenda? Quem é o dono da seara?
o Senhor da seara, Deus. Então só o dono da fazenda pode arregimentar trabalhadores, não é assim? Eu me lembro quando adolescente, eu morava em Conceição de Macabu, cidade aqui perto também, e eu tinha um amigo que trabalhava numa quitanda. E eu ia lá para conversar com o meu amigo, passar tempo com ele na quitanda onde ele trabalhava. Chegou um dia, eu peguei as compras de uma mulher e embrulhei e entreguei para ela. A proprietária da quitanda chegou para mim e disse assim: Diogo, eu não sei o que você está pensando, mas eu não tenho condição de contratar você. Obviamente, somente ela poderia me dar um emprego, não é? Assim também, é só Deus que pode contratar trabalhadores. E como Ele faz isso? Ele nos chama. Ele nos convoca. Eu estou aqui pregando. Pastor Márcio planejou um mês sobre discipulado, um mês sobre a missão cristã. Mas nós não temos o poder de capturar o seu coração e convocar você. Só quem faz isso é o Espírito Santo. Só Deus que chama, só Deus que incomoda o seu coração. Só Deus que mostra para você que ser um frequentador de cultos não basta. Só Deus que mostra para você que participar dos eventos da igreja, por melhor e mais importantes que eles sejam, não é suficiente, que a gente precisa se envolver com pessoas. A gente precisa chamar pessoas para a nossa vida, para a nossa casa, entrar no mundo delas e fazer discípulos, um a um, pessoa a pessoa. Será que Jesus pode compartilhar dessa compaixão com você essa manhã? Será que o coração de Jesus, que sofre pela falta de discipulado, consegue se alinhar ao seu, ou melhor, o seu ao dele, e você sentir esse mesmo dó, esse mesmo sentimento assim: essa pessoa precisa de alguém, essa pessoa precisa ser ouvida, eu preciso estar com ela. Trazê-la ao culto não é suficiente, pregar o evangelho uma vez só não basta. Será que você consegue ver o coração de Jesus emocionado, sentido pela falta de discipuladores? E será que você pode responder essa convocação essa manhã? Só o Senhor pode contratar, e só o dono da seara pode recompensar, só Ele pode pagar um salário. Qual é a recompensa que temos? Quero dizer para os irmãos, eu amo música, o louvor, essa igreja é maravilhoso, a atmosfera emocionante, foi lindo, me acabei ali de cantar, maravilhoso. Mas a recompensa que nós esperamos não pode ser só o reconhecimento das pessoas. Não estou dizendo que os músicos dessa igreja têm isso em mente, mas eu fico imaginando, talvez a gente faça uma cantata de Natal lindíssima, e no final as pessoas aplaudam, o jornal da cidade noticia, foi uma programação incrível, excelente qualidade, a gente fica feliz. Mas existe algo mais, existe algo mais. Paulo, quando fala da recompensa e coroa do seu ministério, ele fala: são vocês, aqueles para quem ele escreve a sua carta aos Tessalonicenses, vocês, os frutos da minha vida. Irmãos, existe algo que é a maior recompensa que alguém pode ter como cristão: levar outra pessoa a Jesus, discipular outra pessoa. Deus tem me dado algumas alegrias. Mais ou menos uns 5 para 6 anos atrás, eu fui à rua, ali na Tijuca, pastor Márcio, para evangelizar, e encontrei um jovem, o nome dele Fernando. Preguei o evangelho para ele, busquei uma amizade com ele, ele chegou aí ao meu pequeno grupo uma vez, mas ainda meio arredio ao evangelho. Mandei algumas mensagens de vez em quando para ele, e ele se mudou para São Paulo.
e eu perdi contato. E eu tenho aquele cartãozinho alvo de oração. Eu sempre oro por 5 pessoas não crentes para que elas sejam salvas, e Deus me deu a oportunidade de ser um instrumento para isso. Quando ele se mudou para São Paulo, eu refiz o meu cartão alvo de oração e tirei ele da minha lista. Mas eu tinha orado por ele uns 3 anos. Quando foi agora recentemente, ele me mandou uma mensagem: Diogo, em São Paulo alguém falou de Jesus para mim, e eu me converti. E eu sei que eu preciso aprender a seguir Jesus. E agora que eu estou no Rio, a única pessoa que eu lembrei que pode me ajudar é você. Você pode me discipular? Ele não usou, obviamente, a palavra discipular, porque ele não conhecia. Mas você pode caminhar comigo? Eu falei, posso. Todas as quintas-feiras, às 5 horas, eu vou lá para o ateliê dele e a gente estuda o Evangelho de João. Primeira vez, ele me agradeceu tanto, ele me deu um abraço tão forte. Disse, Diogo, que bom que você está aqui. Aí eu falei, vamos abrir em João. Você sabe onde fica João? Não sei não sei nada da Bíblia. Eu falei assim, tá bom, então vamos lá. Aí dei uma explicação para ele, Antigo, Novo Testamento. Irmãos, às vezes a gente acha que a gente não consegue discipular ninguém. Tem que ser pastor, tem que ter feito teologia. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você sabe que a Bíblia é dividida em 2 partes, Antigo e Novo Testamento? Quem sabe, levanta a mão. Fernando não sabia, então você já sabe muito mais do que ele. Então vamos lá, João é o 4º livro do Novo Testamento. Aí ele abriu. Aí eu perguntei, você sabe o que significa esses números grandes e os números pequenos? Ele, não. Quem aqui sabia que o número grande na Bíblia é capítulo e o número pequeno é versículo? Levanta a mão. Então você sabe muito mais do que o Fernando sabia. E a gente começou a estudar a Bíblia. Nós estamos na 3ª lição do Evangelho de João. Na outra semana eu ensinei para ele dar o testemunho pessoal. Ele está vibrando, porque ele quer que alguém entre lá no ateliê dele, para ele ter a oportunidade de compartilhar. Coisa linda, né, irmãos? Irmãos, tem maior recompensa do que isso? Ah, mas se o meu livro vender 1 milhão de cópias, eu vou ficar muito feliz. Ah, meus irmãos, poder vender 2 milhões, sei lá, ser um best-seller internacional. Isso não é nada perto da alegria de abrir a Bíblia e mostrar para o Fernando que o número grande é o capítulo, o número pequeno é o versículo. E ele lê João 3,16 e fala assim, uau, isso é incrível. Isso é incrível. O amor de Deus é incrível. Eu falei, é mesmo. Quanto vale isso? Quanto vale isso? E aí, só para encurtar a história, a gente está caminhando. Aí no meu pequeno grupo, tem umas 2 ou 3 semanas atrás, estava um membro da minha igreja, que está na nossa igreja há 6 meses. E estava também um outro jovem não crente. Esse jovem não crente foi ao meu PGM por convite de um amigo que nós temos em comum, que não mora na Tijuca, mas indicou a minha pessoa, então nós fizemos contato, ele foi, o Mário. O Mário está lá, no nosso PGM. Então imagina a cena, sala da minha casa, eu e minha esposa, estava lá, o Mário, não é crente, e esse irmão que está há 6 meses na minha igreja. Eu não sou o pastor da igreja, sou membro, Igreja Batista do Jardim Botânico. Ele está sentado no banco do sofá da minha casa. Aí, uma das perguntas do roteiro falava sobre servir às pessoas. Aí o Adriano, esse que está há 6 meses na nossa igreja, porque ele veio de outra cidade, ele falou assim, bem, eu estou há 6 meses na igreja, mas eu ainda não encontrei o meu espaço para servir. Ainda não encontrei assim um ministério para eu servir. Aí eu falei assim, Adriano, às vezes a gente acha que só pode servir se a gente tiver um cargo, se a gente tiver um departamento na igreja que a gente lidera. Mas deixa eu te mostrar uma foto. Aí peguei a foto, eu discipulando o Fernando. Falei assim, aqui ó, todo lugar a gente tem oportunidade de servir, discipulando outra pessoa. Eu estava mostrando para ele nessa foto sobre como encontrar o versículo na Bíblia, porque ele não sabia encontrar versículo. Nessa hora, o Mário falou assim, espera aí gente, esse aí sou eu, porque eu também não sei. Eu preciso disso também, eu preciso de alguém
que me discipule, porque eu não sei encontrar versículo na Bíblia. O Mário não crente. Aí assim, pareceu aquela cena de filme. O Mário olhou para o Adriano, Adriano olhou para o Mário querendo a oportunidade de servir, ou melhor, o Adriano querendo a oportunidade de servir, e o Mário precisando ser discipulado. Parece que eu pensei igual assim, Jesus na cruz, olhou para Maria e João, né? Aí está seu filho, aí está sua mãe. Eu falei assim, aí está. Adriano, você topa discipular o Mário? Topo. Mário, você aceita ser discipulado pelo Adriano? Sim. Eles já estão combinando de se encontrar. Aí o que vai acontecer? Eles vão sentar ao lado, ou melhor, a palavra de Deus no centro dessa amizade discipuladora. E o Adriano vai fazer discípulos com o Mário. Deus está aquecendo o seu coração para isso, irmãos. Amém? Vamos orar? Quer chamar o pastor Márcio aqui? Vem cá, pastor. Tenho vontade de fazer um apelo. Mas para o senhor fazer. Entendeu? Vamos responder a esse chamado, a essa convocação esta manhã? Vamos orar? Romanos 10, 14, 15. Esse texto está no nosso coração, porque na quarta-feira nós fomos muito impactados com ele. A Rafaela esteve falando aqui sobre missões através de Libras, e hoje de tudo que aconteceu, reforçando naquilo que o pastor Diogo acabou de nos falar, né? Pois como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue, quem interprete? E como pregarão, se não forem enviados? Pois está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Esse é o chamado que eu recebi. Esse é o chamado que você recebeu. E a pergunta é, como você vai responder a esse chamado? Se você está respondendo nessa manhã sim a esse chamado, eu serei aquele que vai pregar, aquele que vai discipular, aquele que vai investir vida na vida de alguém. Queria convidar vocês a colocar de pé. Você não está fazendo compromisso comigo, com o pastor Diogo, com a igreja. Você está assumindo compromisso com o Senhor, aquele que o chamou você, o dono da seara que está convocando você como um trabalhador nessa seara. Se você entende isso e nessa manhã, acolhendo a palavra de Deus no seu coração, você se apresenta diante do Senhor, coloque-se de pé nesse sentido. Senhor, muito obrigado a Deus pelo teu maravilhoso amor que um dia nos alcançou. O amor que foi manifestado a nós através de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que se entregou por nós ali na cruz, que nos trouxe da morte para a vida, que nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. E além de nos salvar, e além de nos alcançar com a graça da salvação, o Senhor também tem nos chamado a Deus. O Senhor tem nos comissionado a sermos aqueles que hão de levar as boas novas do Evangelho a cada vida e a cada coração. O Senhor tem nos chamado para sermos os trabalhadores desta seara, de darmos continuidade ao ministério de Jesus, onde na palavra que nos foi transmitida nessa manhã, nos dizia que Jesus então ia por toda parte, pregando, curando, abençoando. E nós agora, ó Deus, somos chamados e comissionados pelo Senhor mesmo para darmos continuidade ao ministério de Jesus, indo por toda parte, anunciando, curando, salvando, proclamando, ó Deus, liberdade, sendo
transmissores do amor do Senhor àqueles que ainda não têm experimentado esse amor. E Senhor, nessa manhã, desafiados então pela Tua palavra, nós estamos respondendo a esse chamado, a essa convocação. Assim como o profeta Isaías, há tanto tempo atrás, disse, nós também estamos dizendo ao Senhor: eis-nos aqui, envia-nos, Senhor, envia-nos. E pode ser que para a maioria de nós o Senhor não vai nos enviar para um lugar distante. O Senhor quer que façamos essa obra aonde nós estamos, aonde o Senhor tem nos colocado, Senhor. Por isso, torna o nosso coração sensível a Deus, ao ver e ao enxergar a realidade e as pessoas que estão diante de nós, para que possamos, ó Deus, transmitir o Teu amor. Como eu disse na quarta-feira, ó Deus, que de fato a letra daquele hino possa estar presente e ressoando nos nossos corações. Abre os nossos olhos, Senhor, olhos que possam ver almas perdidas sem Teu amor, sem fé, sem graça e poder. Dá-nos essa visão, ó Deus, torna o nosso coração sensível, Pai, a essas vidas, a essas pessoas, de maneira que possamos ser Teus trabalhadores nessa seara, e que possamos, ó Deus, presenciar uma grande colheita de vidas, de alma, de discípulos, ó Deus, de Jesus Cristo, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Consolida, Senhor, essa palavra nos nossos corações e faz-nos de cada um de nós obedientes e cumpridores deste convite, desse chamado que o Senhor está fazendo para todos nós. E nós oramos assim, ó Deus, no nome de Jesus.